Nas últimas décadas, as discussões em torno das temáticas como multiculturalismo, direitos culturais ou políticas afirmativas que visam reabilitar grupos sociais discriminados ganharam uma projeção inusitada, tornando-se muitas vezes em alguns países o principal eixo do debate público. Apesar disso, não é sem razão que Paul Ricoeur constatava a ambiguidade e a falta de unidade no uso do conceito de reconhecimento. Mesmo considerando a pertinência epistemológica dessas considerações, é preciso admitir que os debates ligados ao reconhecimento são uma das vertentes mais dinâmicas da filosofia e das ciências humanas contemporâneas, além de expressar o impacto empírico dos fenômenos do mundo atual. Apenas em parte, a proeminência da temática do reconhecimento pode ser imputada à emergência, desde os anos de 1960, de movimentos sociais que usavam os discursos da identidade e do reconhecimento como catalisadores da mobilização. Também o enfraquecimento das teorias do regime político reivindicando-se do marxismo. No fundo, a crítica de Fraser toca na questão de que muitos autores e movimentos sociais passaram a privilegiar a construção ou a preservação identitária. Neste vídeo, pretendemos discutir essas questões a partir do caso empírico das lutas antirracistas desenvolvidas por militantes negros no Brasil. Para isso, em um primeiro momento, retraçaremos os termos da polêmica dos últimos anos entre os defensores das teorias do reconhecimento e os que defendem as teorias redistributivas na filosofia política e nas ciências sociais, tentando mostrar o interesse teórico de rediscutir essa questão em termos de uma cidadania multicentrada. Em um segundo momento, analisaremos as estratégias desenvolvidas pelos movimentos negros no país. Redistribuição ou reconhecimento. Os termos de um debate. O interesse atual em torno das teorias do reconhecimento pode ser inserido no longo processo histórico da modernidade que, desde os seus primórdios, elegeu a liberdade e a igualdade como alicerces da vida política. A hipótese de Tocqueville, 1981, de que as sociedades modernas caminhavam de forma inelutável para o igualitarismo e para a democracia. Assim, pode-se dizer que há uma linha de continuidade entre a ideia de liberdade que esteve na base da Constituição do Estado Liberal Democrático. Nos séculos XVII e XVIII, os princípios igualitaristas que animaram as lutas sociais dos séculos XIX e XX. A premissa básica para os autores que desenvolvem uma teoria pautada no reconhecimento e que este é fundamental para o processo de formação da identidade pessoal e que, por isso, deve ser considerado um importante critério de justiça em uma sociedade. No campo teórico, o reconhecimento torna-se um tema importante na crítica que alguns autores, Taylor, 1982, Sandel, 1982, Walser, 1983, entre outros, endereçaram as teorias de justiça distributivas que, na esteira dos trabalhos fundamentais de John Rawls, 1971, vão se desenvolver a partir das décadas de 1970 e 1980. Em outros termos, para os autores comunitaristas, a primázia dada pelas teorias distributivas à distribuição dos bens na sociedade escamoteia o fato de que muitas vezes as injustiças não são econômicas, mas morais. Para Taylor, um dos primeiros filósofos a retomar a discussão acerca do reconhecimento, este deve ser visto como uma necessidade dos seres humanos na busca da autorrealização. Nossa identidade é particularmente formada pelo reconhecimento ou por sua ausência, ou ainda pela má impressão que os outros têm de nós. Nessa perspectiva, que Taylor faz remontar a Rousseau e a Hegel, o reconhecimento torna-se fundamental na medida em que a modernidade, por meio do individualismo e do igualitarismo que caracterizaram Taylor,
1989, cria a expectativa de que todos podem aspirar a um igual reconhecimento por parte da sociedade e do Estado. O movimento negro no Brasil e seus dilemas. No Brasil, o debate entre redistribuição e reconhecimento perpassa as discussões sobre a questão racial. Seja como for, o ressurgimento do movimento negro nos anos de 1970 representou uma mudança importante na forma como a questão racial aparecia no espaço público. Até então, assim, por exemplo, na primeira metade da década de 1990, o então presidente da CUT, Central Sindical que aglutinava os sindicalistas da esquerda, manifestou-se em favor de uma maior abertura do sindicalismo brasileiro às demandas de maior igualdade racial no mercado de trabalho. Em parte, essa maior abertura da esquerda às questões raciais explica-se pelo fato de que muitos dos militantes dos movimentos sociais negros são também membros desses partidos. O movimento negro coloca uma discussão que tem marcado a sociedade brasileira desde o século XIX. A partir dos anos de 1930, criou como ideologia nacional pelos políticos ligados ao nacional-populismo. O movimento negro passa a reivindicar uma identidade negra pautada na origem como dos descendentes dos escravos. Nesse sentido, os anos de 1980 vão marcar uma fase antinacionalista do movimento negro. Para tanto, o movimento negro buscou criar uma comunidade de interesses em torno da origem africana, retrabalhando os símbolos da cultura afro-brasileira, de forma a criar um protótipo do negro brasileiro como o qual toda a população de origem negra pudesse se identificar. Adotando um quadro interpretativo próximo, Axel Honneth afirma que o conhecimento da dignidade individual de todos os membros da sociedade deve ser considerado o principal critério válido da justiça. Da mesma forma que Taylor, Honneth cruza as teses hegelianas sobre o reconhecimento com os princípios interacionistas oriundos da psicologia social de George Mead. Nesse sentido, as lutas por reconhecimento teriam sido esquecidas pelas ciências sociais. Estas não levaram em conta a importância dessas lutas no processo de transformação da sociedade modernas. Conquanto essas três dimensões do reconhecimento se interpenetrem, é a esfera dos direitos que tem a capacidade de influenciar as outras esferas, quer seja no nível das relações pessoais e amorosas, quer no nível da cooperação que os indivíduos estabeleçam em suas relações sociais. Para ele, ainda, o reconhecimento deve ser visto em nome da autonomia individual, com o centro normativo de uma concepção de justiça social. Ao adotar tal posição, Honneth assume também duas premissas: a da suprimidade moral da modernidade e a da legitimidade das modernas sociais, democráticas, liberais, de se apresentarem como ponto de partida para uma ética política. A erradicação da desigualdade não representa mais objetivo normativo, mas é antes a obtenção de dignidade ou a prevenção do desprezo, a dignidade ou respeito, e não mais a repartição igualitária dos bens, ou a igualdade material, que constituem suas categorias centrais. Em trabalhos, a autoria vai propor um modelo interpretativo baseado nos status, para compreender as demandas por reconhecimento, pois, a seu ver, o que necessita é reconhecimento na sociedade. Do reconhecimento não é a identidade específica do grupo, mas o estado dos membros individuais do grupo como verdadeiros parceiros nas interações sociais. O racismo aqui surge no espaço público de forma camuflada, pois no dizer de Florestan Fernandes, tem-se preconceito de se ter preconceito. Além disso, como demonstraram os estudos clássicos de Nogueira, no Brasil, o preconceito é mais de marca que de origem, a cor da pele servindo de parâmetro para a construção da hierarquia social. Por outro lado, alguns trabalhos recentes afirmaram o caráter gradualista e relacional do nosso racismo,
com uma escala descendente de valores que vai do mais claro ao mais escuro e com tendência de clarear as pessoas mais próximas e escurecer as mais distantes. Por fim, Sazone demonstrou a existência de espaços sociais com relações raciais duras e moles. Nas moles, não haveria maiores conflitos entre brancos e negros, enquanto nas duras, sim. Não são essas características que levaram os autores de uma pesquisa de opinião a considerarem o racismo no Brasil um racismo cordial. Seja como for, nos últimos anos, parece estar havendo uma transformação na prática das organizações do movimento negro no Brasil. Contudo, o que parece mais é mais visível e que a proximidade de parte do movimento negro com o poder estatal fez com que esse movimento se abrisse com outras demandas que não há buscar por identidade. Assim, pela primeira vez em sua história, o país assume oficialmente que a democracia racial, o discurso oficial da identidade nacional, depois dos anos de 1930, não funciona a contendo quanto se trata de integrar econômica e socialmente os afrodescendentes. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your